Nono ano, nós temos aqui alguns elementos chaves de um elemento químico. Eu estou analisando esse elemento químico aqui. Esse elemento químico aqui é o cloro. Eu coloquei aqui que o cloro, ele tem número de massa 35 e número atômico 17. Qualquer elemento químico, ele tem número de massa e número atômico. Às vezes ele vai ser representado dessa forma ou pode ser assim, ó, o número de massa aqui e o número atômico aqui embaixo. Vai encontrar também na tabela periódica, exemplo, o elemento químico Cl, e na maioria das vezes, na tabela periódica, esse número está escrito aqui em cima, 17. E embaixo está o número de massa, 35, alguma coisa. Beleza. Aqui eu coloquei o cloro, número atômico 35, número de massa 35, número de atômico 17. O que é o número de massa? Ele é representado pela letra A. E o número atômico, ele é representado pela letra Z. Qual a importância do número atômico? O número atômico é que vai definir a sua posição na tabela periódica. É com base no número atômico que eu sei qual a posição que um elemento ocupa na tabela periódica. Então, quando Mendeleev organizou a tabela periódica, ele colocou o número atômico, ele organizou ela de acordo com o número atômico. Você pode observar a tabela periódica que ela está em ordem crescente de número atômico. Muito bem. Esse elemento químico aqui, eu disse que ele tem 35. No lugar do 35, é a letra A de qualquer elemento. Então, nesse caso aqui, qual é o 35? Ele é um número de massa. E o Z é um número atômico, ele sempre vem embaixo. Então, qual que é o número atômico? 17. Lá na tabela periódica, ele vai aparecer assim, ó. Cl e o 17 aqui em cima, tá bom? Como que eu vou organizar? Então, eu tenho que lembrar que A é o número de massa, Z é o número atômico. O número de todo elemento químico, ele tem número de massa, número atômico, prótons, elétrons, nêutrons, todos os elementos químicos têm isso aqui. Como que eu sei qual é o número de prótons? O número de prótons é o mesmo do que o número de elétrons. Ó. Z é igual a P, que é igual a E. Então, se eu disser que um elemento químico tem 10 elétrons, ele vai ter 10 prótons e 10 de número atômico. Isso se não sofrer ionização, mas isso aí é uma coisa que a gente vai aprender lá no terceiro bimestre. O número atômico, ele nunca vai mudar. Então, esse número atômico, ele define o restante do elemento químico. Então, com base nele, o que eu tenho? O número atômico, ele sempre vai permanecer o mesmo. Eu posso alterar a massa, posso alterar o número de prótons, de elétrons, mas eu não posso alterar o número atômico. E eu tenho que sempre lembrar que o número de prótons é igual ao número atômico. Z é igual a P ou P é igual a Z. Quer dizer, o número atômico é igual a prótons e o número de prótons é igual ao número atômico. Se esse elemento não perder ou ganhar elétrons, que é o caso que a gente não está estudando ainda, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Nesse caso aqui, ó, quando eu falo perder ou ganhar, é se tivesse um sinalzinho de mais ou de menos aqui. Mas por enquanto a gente não está estudando isso. Então o que você vai fazer? O número de massa é 35, porque está aqui. O número de atômico é 17. Eu sei que o número atômico é igual ao número de prótons. Então, se eu tenho 17 de número atômico, eu tenho 17 prótons. Como ele não perdeu e nem ganhou elétrons, ele continua tendo os prótons igual ao elétron. Então, se eu tinha 17 prótons, eu vou ter 17 elétrons. Então, eu vou ter Z igual a 17, quer dizer, o número atômico igual a 17, o número de elétrons igual a 17, o número de prótons igual a 17. E o número de nêutrons? O número de nêutrons eu encontro ela de duas formas. Número de nêutrons é igual ao número de massa menos o número atômico, ou a massa vai ser o número de atômico mais o número de nêutrons. Então, aqui eu tenho a massa e tenho o número atômico. Então, eu faço 35 menos 17. 35 menos 17 dá 18. Então, o número de nêutrons do meu elemento químico é 18. Eu espero que vocês tenham compreendido.
Dúvidas é só me chamar. Um grande beijo para vocês.